Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, as nossas vidas, que o Senhor venha ministrar no íntimo do nosso ser. Queremos a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que produz mudança, que produz atitude, que produz o sobrenatural dentro de nós. É essa palavra que nós queremos, Pai. E declaramos aqui o Senhor ministrando ela em nossas vidas, no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Viva para servir. Diga comigo, eu preciso. Fale com fé, diga, eu preciso viver para servir. Irmãos, isso é um propósito. O propósito pelo qual Deus nos chamou. Entenda que você foi posto nessa terra. Deus permitiu que você nascesse para você dar uma contribuição. Deus permitiu que você existisse para você contribuir na sua geração. Você veio para dar uma contribuição. Escute, você não foi criado apenas para consumir recursos dessa terra. Você não foi criado só para comer, só para respirar e ocupar espaço. Não. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença aqui, na sua geração. Deus te criou, aí vem aquele lance que a gente fala, né? Que Deus tem um plano para a tua vida, e tem mesmo. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito de Deus está relacionado ao serviço no reino de Deus. Queridos, isso é muito forte. Servir é uma consequência natural daquilo que eu entendo que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou um servo, e o servo existe para servir. Eu fico assim meio encucado quando alguém me apresenta alguém. Chega comigo, olha aqui pastor, esse aqui, né, é o irmão fulano de tal, é a irmã fulano de tal e tudo mais. Ele é um grande servo de Deus, é uma grande serva de Deus. Aí eu olho, né? Porque desde muito cedo eu entendi que o servo, ele só é servo quando ele for tratado como servo e ele responder como servo. Então, se você quiser saber se alguém é servo mesmo, trate ele como servo. E se ele responder como servo, aí ele é servo. Porque a ideia das pessoas, que ser servo de Deus, é um título. O servo de Deus é algo que enobrece a pessoa. Pelo contrário, o servo é um escravo. O escravo, ele é tolhido da sua liberdade. Então ele não tem mais o direito de fazer aquilo que ele quer fazer. Ele só tem o dever de fazer aquilo que o seu Senhor quer que ele faça. Se nós somos servos de Deus, nós precisamos servir a Deus naquilo que Ele quer que a gente sirva. E essa visão é muito linda, porque doutrina o nosso ego. E é nessa hora que a gente vê quem é servo e quem não é. Quem realmente é tratado como servo e responde como servo. Queridos, isso é muito forte. Vamos observar aqui algumas razões básicas para nós servirmos a Deus. Viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir. Amém, queridos? Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Se nós quisermos ter algum exemplo para nós servirmos, não existe exemplo maior. Jesus é aquele a quem devemos imitar a sua maneira de viver, a sua maneira de amar e a sua maneira de servir.
Agora a gente sabe que servir não é fácil. Servir não é fácil. De maneira nenhuma é fácil. Requer disciplina, requer habilidade, requer humildade, requer prontidão. Então, servir não é fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora. Por quê? Porque nós queremos ser servidos pelos outros, mas nunca servir. A tendência do homem pecaminoso, a tendência do homem carnal é ser servido. Mas o homem espiritual, ele serve. E ele faz o possível para ele servir. Ele faz o possível para ele ser útil. Ele faz o possível para estar no meio dos projetos. Ele faz o que der, o que tiver ao seu alcance. Ele faz os investimentos necessários para ele poder ter o privilégio de servir. Essa é a visão do serviço. Esse é o legado do serviço. Amém, queridos? Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, nós percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus, mesmo sendo o Senhor, o Rei dos Reis, quando esteve aqui nesse mundo, deixou o maior exemplo de como ser um servo. Filipenses 2, 5 em diante diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só, ele se esvaziou da sua natureza divina para vir para a terra servir o ser humano. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito forte. Sabe? Isso é muito forte. Não se compara, mas é o mesmo princípio. É como, por exemplo, aquele comerciante, irmão, abençoado na fé, que tem alguém, algum colaborador, que chega lá no comércio dele, todo dia, e ele é carteira assinada, ele é contratado para fazer aquilo, para limpar, para arrumar, para ajeitar, para lavar e tal, lá no comércio dele. E ele se prepara para ir, por exemplo, varrer, passar, arrumar, lá no auditório do Videira, na imersão do DIFLE. Ele sai dessa condição, ele se esvazia para ir servir. Isso é servir. Se esvaziar das bênçãos que Deus deu, se esvaziar do seu nome, se esvaziar do seu título. Eu lembro que eu ganhei muitos alunos meus quando eu lecionava, e eles ficavam muito impactados quando eles me viam nos acampamentos da vida, nos retiros da vida, né, construindo o banheiro, adaptando ali, roçando, lavando, tirando, carregando as coisas. E eles ficaram muito impactados, porque eles sabiam que no dia a dia, para a glória do Senhor, eu não fazia aquilo ali. Mas eu me esvaziava de tudo aquilo que Deus me deu e ia servir o meu irmão. E faço isso até hoje, porque eu sou servo. Amém, queridos? Né? Os irmãos sabem aqui, no nome de Jesus, nós vamos voltar a fazer o nosso projeto de vendas, amém ou não amém? Temos um projeto de venda poderoso lá no Sesc, né? E a gente faz um projeto de venda e vende muito quitute lá, e os irmãos sabem que a gente trabalha muito e trabalha junto com a turma, vendendo lá no meio da turma, bota o lenço aqui, vai embora vendendo no meio do povo, e tal, todo mundo, rapaz, olha o pastor, não sei o quê. Amém, meus irmãos? Né? Esse negócio de ficar o tempo todo ali no pedestal, tem que tomar cuidado. Ser servo é o camarada descer do salto, que nem Jesus fez, ir lá e botar para fazer. Amém, meus irmãos? Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só. João 13, a partir do 12 diz: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Se você sabe que é para ser assim, bem-aventurado é você se você praticar. Que não adianta só saber, tem que viver. Se essa igreja deseja viver e amar à semelhança de Jesus, vai precisar servir a Deus, servindo as pessoas, assim como Jesus serviu as pessoas. Você existe para fazer o que Jesus fez nessa terra. Então, o que Jesus fez? Jesus viveu, então viva. Jesus amou, então ame. Jesus serviu, então sirva. Ache uma utilidade no reino. Desenvolva os seus dons e talentos que Deus tem te dado. Viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo e também porque você tem uma tarefa a cumprir. Entenda, todo servo tem um propósito, todo servo tem um chamado. Mesmo antes de nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nessa vida. E o que Deus disse para o profeta Jeremias também serve para nós. E o que ele falou para o profeta Jeremias? Jeremias 1,5 diz: antes que o fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. O Senhor tem uma obra especial para realizar através de você, nesta igreja aqui. Nesta igreja aqui. Para a glória do Senhor, nós somos uma igreja que trabalhamos as multiformes graças de Deus. Tem muitas formas de você servir a Deus na nossa igreja. Temos vários ministérios, temos as nossas células, temos, tantas atividades onde a gente pode se encaixar e trabalhar de uma forma tremenda e servir ao Senhor. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas se encaixotam num formato que elas entendem que elas só vão servir a Deus se for daquele jeito que ela idealizou. E entenda que quem pensa assim não tem o pensamento de servo, porque o servo de verdade não tem querer. Servo não tem querer. É claro que se você for perguntar para alguns servos, tem coisas que eles amam fazer, e se pudesse, passavam o resto da vida toda fazendo só aquilo. E tem coisas que não gostam tanto de fazer, mas precisam fazer. E quando são destacados para fazer, vão lá e fazem. Por quê? Porque são servos. É desse jeito que funciona o mundo espiritual. Então, se você quiser ser alguém no reino de Deus, você precisa servir a todos. A todos. Amém, queridos? A todos. Como disse um grande amigo meu, que já está na glória, o pastor Júnior Lira, para subir, tem que descer. Amém, queridos? Isso é muito forte, né? Uma obra especial não é somente para pastores e missionários, não. A obra especial é para quem entende que tem uma missão para cumprir.
tem um propósito para realizar. Irmãos, ninguém vive por acaso. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. Deus tem uma tarefa para você realizar. Deus tem uma missão para você realizar. Descubra qual é essa missão. E execute a missão para a glória do Senhor. Chegue com a sua igreja. Chegue com os seus líderes, seus irmãos. E desenvolva. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus você tem uma posição. No reino de Deus você tem um lugar. Tem um propósito, tem um papel, tem uma função, tem uma missão a cumprir. Jesus disse lá em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Fruto, nesse contexto aqui, está falando de almas ganhas e cuidadas. Mas a gente entende também que os frutos podem ser os frutos do Espírito Santo, podem ser frutos da justiça de Deus, podem ser frutos de boas ações, para deixar um legado dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, dentro da nossa repartição de trabalho, dentro do ambiente onde a gente vive. Podemos deixar frutos permanentes, podemos deixar um legado bom. Basta a gente entender o nosso lugar na missão e trabalhar para que ela venha se cumprir. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus, então cumpra a sua tarefa. Não se acomode e muito menos aceite ser um discípulo estéril. Cuidado. Olha o que Jesus fez com aquela figueira que não deu fruto. E nesse mesmo contexto, nesse mesmo evangelho de João 15, fala a respeito de que o Pai, o Senhor é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo aquele ramo que está enxertado na videira precisa dar frutos, porque se não der frutos, o agricultor, o Pai vai lá e não aceite uma vida de esterilidade. Pague o preço para que a coisa possa acontecer, amém? Acordei esta manhã, 4, saí daqui, fiz uma rota, fui até o Curumu, com os irmãos, peguei outros irmãos no Curumu e desci até Oriximiná. Ficamos reunidos lá até 4 da tarde. Voltei, deixei os irmãos no Curumu, voltei para cá, cheguei aqui, era 6 da tarde. E mais um pouquinho. Cansado, estafado. Aí vem logo aquele pensamento. Coloca os teus auxiliares para pregar, tu está cansado. Vão estar todo mundo lá, está tudo pronto, está tudo arrumado, tu deixaste tudo legal, está tudo ok. Bota eles para pregar, que eles são bons. E são mesmo, para a glória do Senhor. Mas aí eu entrei e eu disse, não, eu tenho uma missão a cumprir. Eu vou lá servir esse maná para os meus irmãos. Depois, quando eu voltar, eu descanso. Deu para entender, meus irmãos? É desse jeito que a banda tem que tocar. Sabe, nós precisamos executar uma missão, para que a coisa realmente possa acontecer. Viva para servir a Deus, porque você já foi capacitado por eles. Romanos 12, 6 em diante diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, o que Deus te deu, use. Use. Amém, meus irmãos?
1 Pedro 4, 10 em diante diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O Senhor nos chama para servi-lo. E como eu vou servir a Deus? Servindo meus irmãos. E não tem lugar melhor de servir os nossos irmãos do que na nossa igreja local. Porque aqui você não vai servir de qualquer jeito. Você vai ser treinado, vai ser capacitado, vai começar a entender como funcionam as engrenagens da sua igreja local. Você se encaixa nela e você entra no que nós chamamos de trilho de liderança. Trilho de liderança. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso e é fenomenal. Porque você vai sendo usado por Deus com segurança. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, de um legado profético, da promessa de você fazer as coisas bem feitas, e elas vão prosperar, elas vão permanecer, aquilo que você está fazendo. E coisa boa, meus irmãos, é quando o servo trabalha assim, na certeza de que o que ele está fazendo, que ele está gastando a vida dele, vai dar certo, vai prosperar, vai permanecer, vai ser um sucesso. Sabe, queridos, isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas Ele não nos abandona nessa tarefa. Ele está conosco e capacita-nos com dons espirituais para realizar a tarefa. Deus capacita os escolhidos para servirem com excelência. E a palavra aqui é excelência. Deus chamou você para servir e o capacitou com dons espirituais para essa tarefa. Há pessoas nesse lugar que dependem do exercício dos seus dons. Deus te deu habilidade e você precisa exercitar isso. E quanto mais você exercita, mais você vai tendo sucesso naquilo que você está fazendo. Quando você começa a exercitar o seu dom, eu creio de verdade que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Pessoas nessa cidade serão libertas pela sua pregação. Pessoas vão querer permanecer nessa igreja porque foram bem acolhidas e recepcionadas. Aqui no templo, nas células, em um ambiente perfeitamente decorado por você, por exemplo. Se o seu dom é trabalhar em cima dessa área, pessoas crescerão nesse lugar, porque você vai exercer o seu dom de mestre e ensino através das células. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. Muitas pessoas serão arrebanhadas através das artes. Um exército de crianças serão instruídas nos caminhos do Senhor. Vamos ganhar multidões de pessoas para Jesus através da mídia. E isso, meus irmãos, ainda é só o começo do que Deus quer fazer através de mim e de você no serviço do reino de Deus aqui nessa igreja. E eu fico muito feliz porque o Senhor está levantando novamente uma grande geração. Tantos que já estão trabalhando, estão recebendo renovo, quanto aqueles que estão chegando nessa mesma vibe, e um grande exército de obreiros estão se levantando nessa casa. Eu fico muito feliz por isso, porque você faz parte desse exército. O Senhor vai te usar demais. Agora é necessário a gente alinhar o pensamento, se colocar debaixo da direção e aprender como se fazia a obra de Deus dentro da sua igreja local. Essa igreja vai crescer porque você vai exercer sua fidelidade e sua generosidade através dos recursos que o Pai faz chegar até as suas mãos. Tem pessoas que por conta das suas atividades, das suas ocupações, não vão ter muito tempo para disponibilizar, para estarem trabalhando no reino. Então Deus vai levantá-los para serem potentes investidores no reino. Vão financiar projetos e atividades
para que a gente possa alcançar os perdidos e dar assistência devida àqueles que precisam. Então existem muitas formas de nós cumprirmos a nossa missão. Escolha uma, veja aquela que Deus te deu e exercite elas, desenvolva elas, porque o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa através da sua vida. E isso tudo será uma realidade em sua vida e na vida dessa igreja, porque vocês foram ungidos e capacitados por Deus para exercer os seus dons. Viva para servir a Deus, meus irmãos, porque você prestará contas a Ele. É isso mesmo. Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai ter um dia que o Senhor vai lhe chamar, vai me chamar, e Ele vai perguntar: o que a gente fez? Nós vamos ter que apresentar um relatório. No fim de sua vida aqui na terra, você ficará perante Deus, e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. Pense nas implicações disso. Nesse momento, nesse exato momento, todas as nossas desculpas para não servir aos outros serão vazias. Desculpas tipo: Deus, eu estava muito ocupado. Senhor, eu tinha meus próprios objetivos. Deus, eu estava preocupado em trabalhar. Eu estava ocupado em me divertir, em desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu. Senhor, eu estava de olho na minha aposentadoria, e tantas outras desculpas que as pessoas têm para não servirem a Deus. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Ele vai dizer: eu o criei, eu o salvei, eu o chamei e ordenei a você para que tivesse uma vida de serviço aos outros, especialmente aos seus irmãos da fé. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado? Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Como viveu. E quando eu penso nisso, não tem como eu não pensar na Milena. Dentro da cronologia humana, Milena viveu pouco, mas eu conheci a rotina dela. Eu sei que os anos que ela viveu com Jesus foram anos muito intensos, ano de muita qualidade. Muita qualidade. Eu garanto para você que tem pessoas que vão viver 60, 70 anos e não vão fazer o que ela conseguiu fazer em menos de 2 décadas vivendo com o Senhor. Isso eu tenho certeza. Viva intensamente a sua vida, que no final das contas é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. Eu tenho certeza que naquele grande dia ela vai apresentar muitos frutos, porque ela aproveitou o tempo que tinha para ela aqui. Aproveite seu tempo. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Ela projetava muitas coisas, né, Samuel? Ela dizia para mim
que ela queria ver o Samuel casando. Queria colocar o neto dela no colo. Ela queria estar lá do lado dele no dia da formatura dele. Ela fez planos, igual você. Você está cheio de plano. Tem gente aqui que tem tanto plano na cabeça que tem que viver 150 anos para poder fazer todos eles. Cuidado. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Viva, sirva, construa um legado. Saia do ponto neutro. Engate a marcha alta e sirva a Jesus, servindo os seus irmãos. Nós não temos mais muito tempo, meus irmãos. Amém, queridos? Viva para servir a Deus, porque você será recompensado por Ele. Oh, aleluia! A gente vai prestar conta, sim, mas aqueles que aproveitarem vão receber recompensa. Vão receber o quê? Galardão. Amém, queridos? Jesus, o Senhor, recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos para Ele. Olha o que a Bíblia diz aqui a respeito, Mateus 10, 42. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Uau! E aí eu descobri por que tem alguns que servem muita água para mim. Eles pegaram a promessa, né? Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, quem vocês estão servindo. Aleluia. Hebreus 6,10 diz: Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram para com Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Promessa. É por isso que você vê gente se dando bem, porque Deus vai lá e abençoa o cara entendeu o mistério do negócio. Amém, meus irmãos? Entendeu, então ele vai lá e bota para fazer, ele bota para servir, bota para arrumar as coisas. É impressionante, querido, como Deus abençoa o servo. Irmãos, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir, porque você tem uma tarefa a cumprir, porque você foi capacitado por Ele, porque você prestará contas a Ele, porque você será recompensado por Ele. Viva para servir. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.